E aí, pessoal, surge o seguinte questionamento, né? Será que uma pessoa jurídica, ela pode sofrer dano moral? Será que a gente pode considerar que uma pessoa jurídica é titular de direitos da personalidade? E por ser titular de direitos da personalidade, ela pode sofrer lesão a esses direitos, ao ponto dela também ter direito a uma indenização por dano moral, né, por dano imaterial? Então, é esse questionamento que eu quero que vocês reflitam. Essa pessoa jurídica, ela é titular de direitos da personalidade? Se a gente admitir que ela não é titular de direito da personalidade, como é que ela pode sofrer um dano moral se a gente conceituou o dano moral justamente como essa lesão à esfera de direitos da personalidade do indivíduo? Não é isso? E aí, primeiramente, não tem como admitir que uma pessoa jurídica ela seja titular de direitos da personalidade. Certo? Os direitos da personalidade são direitos essenciais à pessoa humana. E pessoa humana é pessoa física, não é isso? A pessoa jurídica ela não pode ser titular de direitos da personalidade que justamente servem aí para proteger a própria dignidade da pessoa humana, não da pessoa jurídica, não é isso? Então, o enunciado 286 da 4ª Jornada de Direito Civil vai esclarecer essa titularidade dos direitos da personalidade e vai dizer que os direitos da personalidade são inerentes e essenciais à pessoa humana. Né? Então, desse enunciado, a gente já pode concluir que a titularidade dos direitos da personalidade, que nada mais são do que direitos fundamentais, não é isso? É única e exclusivamente da pessoa humana. Certo? São direitos aí que são reconhecidos da pessoa humana justamente para protegê-la do próprio Estado, né? Do próprio império do Estado. Né? São decorrentes de sua dignidade, não sendo as pessoas jurídicas titulares de tais direitos. Então, não se admite que pessoa jurídica seja titular de direito da personalidade, porque pessoa jurídica não é pessoa humana. Só que ainda subsiste, né? Será que pessoa jurídica pode sofrer dano moral? E se a gente fizesse se a gente respondesse apenas com base nesse enunciado, a gente diria que não. Só que antes disso, nós temos que analisar o artigo 52 do Código Civil. E o artigo 52 vai nos dizer que aplica-se às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade. Então, pelo artigo 52 do Código Civil, a gente compreende que a pessoa jurídica ela não é titular de direito da personalidade, mas ela tem direito à mesma proteção que esses direitos da personalidade conferem à pessoa humana, à pessoa natural, certo? O Código Civil vai dizer que esses direitos da personalidade, a proteção conferida por esses direitos, vai ser aplicada às pessoas jurídicas no que for possível, no que couber. É o que a doutrina chama de atributo da elasticidade da proteção dos direitos da personalidade. Essa proteção dos direitos da personalidade também vai ser atribuída às pessoas jurídicas, embora essas pessoas jurídicas não sejam titulares desses direitos da personalidade. E aqui o Código Civil trata no que couber, porque nem todos os direitos da personalidade cabem aí a mesma proteção em uma pessoa jurídica. Por exemplo, o direito à vida. A pessoa jurídica não tem um direito à vida. Ela pode ter, né, a proteção do direito à honra, pode ter a proteção do direito à imagem, mas sempre no que couber, não é isso? Diante de sua própria conjuntura, de sua própria natureza. E em decorrência desse artigo 52, gente, que aplica essa proteção dos direitos da personalidade da pessoa jurídica, a tese que hoje é vencedora, que hoje é majoritária, certo? É que uma pessoa jurídica pode sim sofrer dano moral, porque elas têm essa mesma proteção que a pessoa humana tem com relação aos direitos da personalidade, embora elas não sejam titulares desses direitos, tá certo? Então, a tese vencedora é aquela que vai nos dizer que as pessoas jurídicas não detêm direitos da personalidade. Então, cuidado ao afirmar isso aqui. Elas não são titulares de direito da personalidade, como a gente viu, que os titulares é apenas a pessoa humana, né? Contudo, elas merecem a proteção que decorre desses direitos, de acordo com o artigo 52 do Código Civil, certo? Motivo pelo qual a pessoa jurídica pode sim sofrer dano moral.
E esse entendimento, essa tese vencedora, ela foi, né, sumulada pelo STJ, de modo que a súmula 227 do STJ vai dispor que a pessoa jurídica pode sim sofrer dano moral. Então, por exemplo, se o CNPJ dessa pessoa jurídica for inscrito em cadastro de inadimplentes, né, essa pessoa jurídica poderá pleitear uma indenização por dano moral em virtude desse cadastro indevido, tá certo? Desse protesto indevido. Então, veja aí uma proteção do direito à imagem, por exemplo, o direito à honra objetiva, sendo garantida essa proteção à pessoa jurídica, tá? Motivo pelo qual ela pode sim sofrer dano moral. Ainda com relação ao dano moral sofrido por pessoa jurídica, é preciso que a gente enfrente algumas questões, tá certo? E a primeira delas é a possibilidade de pessoa jurídica de direito público ter direito à indenização por dano moral. Será que uma pessoa jurídica de direito público, ela também tem essa proteção dos direitos da personalidade, né? Ou isso se trata apenas, essa proteção é garantida apenas às pessoas jurídicas de direito privado, né? De caráter privado. E para que a gente responda essa indagação, a gente tem que pensar para que servem os direitos da personalidade. Qual é a finalidade de se reconhecer direitos da personalidade, direitos aí inerentes à própria dignidade humana? E os direitos da personalidade, como direitos fundamentais que são, eles servem justamente para proteger a pessoa humana contra, né, a ingerência indevida do próprio Estado. Então, é um direito da pessoa humana para cujo credor, né, é a pessoa humana e cujo devedor, aquele que deve garantir esse direito, é o próprio Estado. Então, o Estado, gente, não poderia ser ao mesmo tempo credor e devedor desses direitos, certo? Ele é o devedor, o credor é a pessoa humana, certo? É a pessoa privada. Motivo pelo qual se entende que uma pessoa jurídica de direito privado, ela não tem direito à indenização por dano moral. Ela não pode sofrer dano moral porque ela não tem essa proteção dos direitos da personalidade, certo? O Estado tem que garantir esses direitos da personalidade. Eles não são credores de direito da personalidade. Então, o informativo 534 do STJ vai tratar justamente dessa impossibilidade, né, de pessoa jurídica de direito público ter direito à indenização por dano moral. O STJ vai dizer que a pessoa jurídica de direito público não tem direito à indenização por dano moral relacionada à violação da honra ou da imagem. Não é possível pessoa jurídica de direito público pleitear contra particular indenização por dano moral relacionada à violação à honra ou à imagem, certo? Quem tem proteção de direito da personalidade é a pessoa humana e, pela elasticidade, né, prevista no artigo 52, a pessoa jurídica de direito privado. Mas pessoa jurídica de direito público não goza da proteção dos direitos da personalidade, porque o Estado é devedor desses direitos, ele não é credor, tá? Então vejam aí o informativo 534 do STJ ainda, né, ele vai dizer que, em se tratando de direitos fundamentais de natureza material pretensamente oponíveis contra particulares, a jurisprudência do STF nunca referendou a tese de titularização por pessoa jurídica de direito público. Aí, com efeito, o reconhecimento de direitos fundamentais ou faculdades análogas a eles, a pessoa jurídica de direito público não pode jamais conduzir à subversão da própria essência desses direitos. Como eu falei para vocês, a essência desses direitos é justamente a proteção da dignidade da pessoa humana, tá certo? Não é a proteção de direitos, né, a defesa do próprio Estado, mas é justamente para proteger a pessoa humana da ingerência do Estado, certo? Do poder do Estado, que é o feixe de faculdades e garantias exercitáveis principalmente contra o Estado. Olha aqui ele dizendo isso, né? Sob pena de confusão ou de paradoxo consistente em ter na mesma pessoa idêntica posição jurídica de titular ativo e passivo, de credor e a um só tempo devedor de direitos fundamentais. Então, o Estado ele não pode ser credor e devedor de direitos fundamentais ao mesmo tempo, certo? Ele é devedor. É a pessoa física, pessoa natural, né? E, de acordo com o artigo 52, a pessoa jurídica de direito privado que vai gozar dessa proteção dos direitos da personalidade.
Ok? Ainda com relação à possibilidade de dano moral sendo aí sofrido por pessoa jurídica, né, de direito privado agora. Existem algumas manifestações já em decorrência dessa proteção da pessoa jurídica com relação ao dano moral, certo? E a primeira que eu trouxe para vocês é a tutela da privacidade. E aí já se entende, certo, que as empresas, elas têm direito à tutela do segredo de empresa, certo? Esse segredo de empresa ligado à própria proteção, à privacidade, né, à intimidade dessa empresa. Então, o direito à intimidade, a proteção do direito à intimidade sendo estendida no âmbito empresarial. Então, coloquei aqui que informações privadas da empresa não devem ser difundidas, como, por exemplo, movimentações bancárias, planilhas de custos, perdas e ganhos, etc. São informações, né, que fazem parte dessa intimidade empresarial. E a partir do momento em que essas informações são publicadas de forma indevida, há uma verdadeira violação a essa intimidade no âmbito empresarial, o que dá a essa empresa o direito à indenização por dano moral, tá? Justamente porque ela goza dessa proteção do direito à intimidade. A tutela à honra das empresas também, de pessoas jurídicas, também já foi reconhecida, tá certo? Então veja essa proteção da honra sendo aplicada à pessoa jurídica. Lembrando que a honra que é reconhecida à pessoa jurídica é a honra objetiva, é aquela ideia que a própria sociedade formou com relação àquela pessoa jurídica, justamente porque é impossível que uma pessoa jurídica possua uma honra subjetiva, um conceito por ela formado, né? Justamente porque ela não tem como ter essa visão própria de si. Então, somente a honra objetiva é tutelada com relação à pessoa jurídica, que é justamente aquela ideia, né, que a sociedade tem. O conceito é a reputação dessa pessoa jurídica no âmbito social. Essa reputação que é protegida aqui no âmbito do direito à honra, certo? E o STJ vai dizer o seguinte, que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, mas apenas na hipótese em que haja ferimento à sua honra objetiva. Isso é, ao conceito em que goza no meio social, certo? Então, a tutela à honra com relação à pessoa jurídica de direito privado se refere apenas à honra objetiva. A honra subjetiva, que é o conceito que o próprio sujeito tem de si, não é garantida aqui à pessoa jurídica, porque não cabe a essa pessoa jurídica ter esse conceito de si, né? Esse conceito próprio. É impossível isso acontecer. Ok? E aqui eu trouxe para vocês um julgado, certo? Do TJ do Rio Grande do Sul, justamente em que se reconheceu essa tutela à honra objetiva, né? O dano à honra objetiva que garantiu a uma pessoa jurídica o direito à devida indenização por dano moral. E o que foi que aconteceu aqui nesse caso concreto? Determinadas pessoas publicaram no meio virtual que adquiriram em um estabelecimento comercial uma comida estragada, tá certo? Então fizeram essa publicidade, né, de má fé. Não houve prova de que havia essa comida estragada, que havia essa comida imprópria ao consumo. E se verificou que essa mensagem foi utilizada de má fé como uma vingança pessoal mesmo com relação ali àquela empresa. Então, houve uma violação causada pelo autor dessa mensagem à reputação que esse estabelecimento comercial gozava no âmbito social, certo? A honra objetiva. E diante dessa violação à honra objetiva desse estabelecimento comercial, ele teve o direito, né, reconhecido, à devida indenização por dano moral, tá? Então, vejam aqui o TJ do Rio Grande do Sul dizendo que, no caso, o excesso praticado pela autora no exercício do direito de livre manifestação, ou seja, lá na publicação que ela fez na internet, ficou demonstrado de modo seguro nos autos do processo. Atos de denúncia com o intuito de vingança pessoal, malícia da parte autora comprovada, presença de dano à imagem e ao bom nome da empresa, certo? A honra objetiva, ao bom nome que ela goza no âmbito social, indenização devida. Então vejam aqui a jurisprudência aplicando essa tutela à honra objetiva no âmbito da pessoa jurídica, certo? E a título de curiosidade, eu coloquei aqui a mensagem que foi publicada no âmbito dessa empresa,
só para vocês, né, verem essa possibilidade de indenização em decorrência da tutela da honra, tá certo? Gente, nós concluímos a aula de hoje e nós concluímos o assunto da primeira unidade temática, tá certo? Então vocês vão realizar um estudo dirigido acerca da primeira unidade, para que já na próxima aula nós continuemos com o estudo do dano moral, certo? O finalzinho desse estudo, e a gente já parta para a análise de alguns casos específicos de responsabilidade objetiva. Ok? Então, bons estudos e até a próxima aula.